Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é nossa aula de história, né? Na aula passada do dia 23, nós entramos na unidade 6, que fala a vida nos primeiros séculos do Brasil, né? Aí no capítulo 1, América e suas riquezas, né? Vimos o desinteresse em ocupar o território, né? Quando a presença de estrangeiros na costa do Brasil, a ocupação a ocupação do território colonial. E hoje nós vamos entrar nas entradas e as bandeiras, na página 42, tá? Então vamos à leitura. Na festa dos tropeiros, as crianças participaram de uma atividade educativa guiada pelo recriador do evento. O que vocês já aprenderam hoje sobre a vida no tempo dos tropeiros? Que esse deslocar de uma região a outra era muito difícil. Que os colonos utilizaram os saberes dos indígenas para explorar a mata. Os bandeirantes foram o principal grupo que fez uso dos saberes indígenas. Quem são os bandeirantes? Conversando com o recriador da festa e com outras crianças, Urbano descobriu que os colonos passaram a organizar expedições para o interior do país com o objetivo de encontrar metais e pedras preciosas, além de capturar indígenas para serem escravizados. Com esse objetivo, muitas missões jesuítas foram destruídas e os índios aprisionados. Devido à localização estratégica de São Paulo de Piratininga, era de lá que as expedições para o sertão partiam. Os colonos que empreenderam essas expedições ficaram conhecidos como bandeirantes. Você sabia? As missões jesuítas eram grandes povoações organizadas pelos jesuítas, padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem da Igreja Católica. Eles buscavam atrair os indígenas com o intuito de protegê-los da escravidão e convertê-los à religião católica. E aqui no glossário nós temos sertão, nome dado às terras localizadas no interior do território longe do litoral. Você acredita que a coroa portuguesa apoiava essas expedições de exploração ou as proibia? Justifique. Bom, então, o que vocês acham? Que a coroa portuguesa apoiava as expedições ou não? Nós já vimos aqui nas páginas anteriores, né, que Portugal, assim como outros reinos europeus, eles buscavam as riquezas nas terras do Novo Mundo, né, no caso o Brasil, né. Aí também vimos que os portugueses, eles ameaçados pela presença desses estrangeiros, decidiram colonizar as terras da América para evitar que outras nações tomassem para si o território, né? Então, o que ele fez? Portugal, ele não tinha como povoar e explorar todo o território do Brasil. Então, ele resolveu o quê? Doar terras, né? Que para pessoas escolhidas que ocupariam e explorariam o território. E esse que recebeu o nome de capitanias hereditárias. Então, ele tinha esse interesse, né? Aí vai indo mais à frente, aqui entre as entradas e as bandeiras. Então, nós já sabemos dos interesses de Portugal por essa nova terra chamada Brasil. Então, aqui vem essas expedições, aí tá falando das expedições para o interior do Brasil, que elas saíam, né, de São Paulo de Piratininga, né, e partiam para o sertão. Então, aí aqui tá perguntando assim, você acredita que a coroa portuguesa apoiava essas expedições de exploração ou as proibia? O que vocês acham? Vocês vão responder com as próprias palavras, dado que nós já estudamos, né? Sabendo do interesse de Portugal no nosso país, ok? Aí na página 43 continua. As expedições bandeirantes eram basicamente de dois tipos.
As bandeiras, realizadas sem o apoio do rei de Portugal, que buscavam principalmente o aprisionamento dos indígenas para utilizá-los como mão de obra escrava. E as entradas. Estas eram patrocinadas pelo rei de português e buscavam, sobretudo, metais e pedras preciosas. O recreador mostrou às crianças uma imagem que retratava os bandeirantes. Em seguida, explicou que as expedições contaram com o conhecimento indígena das matas, dos alimentos que podiam ser encontrados na imensidão, dos caminhos e da localização das fontes de água. Muitas tiveram anos e anos de duração e enormes distâncias foram cobertas, basicamente a pé e com uso de canoas quando possível. Tá? Então, nós temos aqui uma foto da expedição dos bandeirantes, né? Henrique Bernardelli, 1889. Nós vimos que as expedições bandeirantes, né? Elas tinham basicamente dois tipos, que eram as bandeiras e as entradas. Então, as bandeiras, está falando aqui, que elas eram realizadas sem o apoio do rei, né? E eles aprisionavam os índios, né, os indígenas, para utilizar como mão de obra escrava, né? E as entradas já era patrocinada pelo rei de Portugal. E eles buscavam o quê? Encontrar pedras preciosas, né? E metais. Aí vamos aqui, a interiorização do povoamento, a pecuária. O recreador da festa mostrou às crianças a imagem de um grupo de pessoas conduzindo um carro de boi. Curioso, Urbano perguntou a ele se o gado teve alguma importância nos primeiros tempos no Brasil. Olha essa cena aqui, cena de transporte de carne de corte retratada por Debrecht, pintura de 1835. Muitos povoados do Brasil surgiram a partir da atividade pecuarista. O recreador contou que o gado foi uma importante ferramenta utilizada no cotidiano das fazendas e engenhos. Porém, as fazendas que criavam esse tipo de animal eram impedidas de estarem próximas às áreas produtoras de cana. Por esse motivo, elas passaram a ser instaladas nas faixas mais interioranas do território, os sertões, seguindo o curso dos rios. As fazendas de gado, com o tempo, expandiram-se e instalaram-se também na região atual do sul do Brasil. Ao final do passeio, o recreador fez um último comentário às crianças. Toda a movimentação provocada pelas entradas e bandeiras possibilitou a expansão da ocupação do território colonial para áreas além do litoral. Aí vamos para outras leituras. O povoamento do Brasil, antigamente e na atualidade. No período colonial, a população distribuía-se principalmente nas áreas litorâneas. 1. E atualmente, essa distribuição permanece como no período colonial ou houve mudança? Observe o mapa a seguir para responder. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil, densidade demográfica de 2010, né? Aí nós temos aqui a legenda, fala das áreas mais povoadas, áreas mais ou menos povoadas e áreas menos povoadas. De vocês é colorido, né? Como você estudou em geografia, é por meio de um índice demográfico chamado densidade populacional que se pode avaliar a distribuição da população em um dado território. Observe novamente o mapa da página anterior, que retrata a densidade da população brasileira atualmente. Depois responda as questões. 2. Cite 2 cidades com baixa densidade populacional atualmente. Então, vocês vão ver no mapa e vão escrever o nome de 2 cidades com baixa densidade populacional atualmente. E 3, em torno de quais cidades hoje em dia há a maior concentração de população no Brasil? Ok? Facinho para responder. Urbano e o avô resolveram ir almoçar antes de continuar o passeio pela história do Brasil. O menino sabia que ainda havia muita coisa para ouvir e aprender. Então, aqui, nós terminamos o capítulo 1, né? O capítulo 1 que fala da América e suas riquezas. Então, nós vamos para o exercitando. 1. Utilize as palavras do quadro para completar as frases abaixo. Então, temos aqui pau-brasil, estrangeiras, cana-de-açúcar, pecuária e sertão. A. No período colonial, a plantação e a colheita exigiu um grande número de trabalhadores escravizados. Facinho, né? B. As entradas para o
permitiam a ampliação da ocupação do território colonial. C. O processo de devastação ambiental da Mata Atlântica foi iniciado com a retirada desenfreada do... D. A não ocupação do Brasil nos primeiros anos após a chegada dos portugueses contribuiu para o interesse de nações nas terras inexploradas. E os engenhos dependiam para a realização do transporte do açúcar que produziam. Então é facinho, é só completar. Aí temos só mais uma página de exercitando. 2. De acordo com as características do sistema de capitanias hereditárias, complete o esquema a seguir. Capitães, rei, invasões, impostos, vilas e terras. Então, vocês vão completar aqui. As capitanias hereditárias foram doadas aos donatários, que deveriam fundar, impedir, conceder porções aos moradores e arrecadar, ok? Isso de acordo com o sistema de capitanias hereditárias. 3. Ligue as frases de forma correta. Então, nós temos aqui, as expedições bandeirantes foram, os franceses não aceitaram, as bandeiras e a pecuária. E aí temos aqui, a posse das terras por Portugal e resolveram se instalar no Rio de Janeiro e no Maranhão. Contribuíram para a exploração do interior da colônia, de 2 tipos, as que buscavam aprisionar indígenas e as que buscavam riquezas. Então, vocês vão ligar cada uma de forma correta. E para terminar, 4. Urbano ficou pensando no que ouviu do recreador sobre as populações indígenas. O que significaram para essas populações as expedições conhecidas como bandeira? O que significaram para as populações as expedições conhecidas como bandeira, né? O que acontecia para a população daqui, né? Com essas expedições. O que eles sofriam, ok? Aí vocês vão responder com as próprias palavras. Então, hoje nós terminamos aqui o capítulo 1, é só isso. Hoje à tarde, às 2 horas, nós temos a nossa aula de matemática, né? Correção da nossa aula de matemática. E nós vamos tirar as dúvidas, tá? Hoje ficou curtinha a aula de história, pra gente terminar esse capítulo aqui que fala das riquezas da América, né? Pra depois nós entrarmos no capítulo 2. Tá bom, meus amores? Beijo, amo vocês e até mais tarde.